Vamos lá então. Nós estamos falando sobre heróis fracassados. Heróis fracassados. Nós estamos falando sobre essa dicotomia do sucesso e do fracasso. E nessa série a gente vai conversar sobre justamente esse dilema, essa coisa que bate em nós, sobre sucesso e fracasso, que para alguns são dois lados da mesma moeda, para outros é o fio da navalha. Enfim, a gente persegue o sucesso, foge do fracasso, só que a sabedoria bíblica às vezes tem uma visão diferente para nos orientar no meio dessa dificuldade toda, no meio dessa dificuldade toda que a gente vive. Então, como pano de fundo dessa mensagem, você está vendo aí um slide da série do ano passado. Aprendendo com o passado para não errar no futuro. E esse slide, essa série, ela é uma série do ano passado onde você pode acessar. Você pode acessar tanto no nosso canal do YouTube quanto no site SoundCloud ou Mixcloud, lá onde ficam nossas mensagens de áudio. No YouTube você tem essa série inteira, que é o pano de fundo dessa série que a gente está fazendo agora. Então se você quiser saber melhor o que aconteceu antes da gente chegar nessa história de Gideão, você vai lá. E aí você assiste, você ouve, e eu tenho certeza que vai ser edificante. Certo? Na semana passada nós conversamos sobre a parte de Gideão, sobre essa vitória dos 300 de Gideão, né? Que a segurança de Deus, a segurança que Deus deu a Gideão, nos leva a adorar, nos leva a celebrar a Deus de todo o nosso coração e nos leva a obedecer a Deus de maneira radical e confiante. Às vezes, se você não viveu essa experiência, é que talvez te falte confiar ardentemente em Deus. Mas quando Gideão chega e vence essa batalha com esses 300, ele vence a batalha com a tática de Deus e com a estratégia dele. Deus armou todo o cenário para que ele vencesse e ele colocou a estratégia. Ele dividiu o exército, separou em 3 bolinhos de 100, espalhou na clareira onde o exército de 120 mil pessoas estavam, quebraram os jarros, gritaram, acenderam as tochas e tal. O povo se assustou, começou a um bater no outro e partiram em retirada. Gideão venceu aquela batalha. Só que o grande problema, quando a gente tem esse momento de sucesso, é que é uma frase que Earl Nightingale disse em 1951. Ele disse que sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Ou seja, para aqueles que imaginam que sucesso é algo que você tem que alcançar e quando você não alcança você sente-se um fracassado, isso quebra um pouco a ideia de que você tem que chegar lá. Porque é importante, né, chegar lá. Sucesso, talvez, para o Earl Nightingale, é um caminho. E o caminho que Gideão escolheu não foi um caminho tão bom assim. É isso que a gente vai ver hoje. O tema de hoje que a gente vai conversar é sobre o poder corrompe. O poder corrompe. Então vamos dando continuidade da história de Gideão. Gideão então vence a batalha. E aí o povo vai saindo da clareira, vai indo embora, sobrou ali uns 15 mil, 12 mil pessoas daqueles 120 mil. Eles vão embora. Gideão manda um recado para a tribo de Efraim e pede para a tribo de Efraim, que no momento era a tribo mais rica e era a tribo mais forte de todo Israel, porque lembra, Israel era dividido em 12 tribos, 12 grandes povos que estavam naquela terra. Um desses povos era a tribo de Efraim e Gideão manda um recado para eles. Ela é chamada para interceptar os fujões. Só que aí a tribo de Efraim chega para Gideão e contesta ele na cara e fala assim: pô, por que você não chamou a gente para a batalha? O que está acontecendo? Por que você não chamou a gente e tal? Aí Gideão dá uma resposta educada, diplomática e fala assim: olha, quem sou eu para chamar vocês, a tribo mais rica e mais forte, para a batalha? Os restos de vocês são melhores do que as melhores coisas das outras tribos. Vocês capturaram aí os caras que eu pedi, então fiquem sossegados, vocês estão de boa, vocês fizeram mais do que eu fiz. Aí a tribo de Efraim ficou de boa, acalmou, porque Gideão teceu elogios para eles. Só que ainda fugiu uma galera, e Gideão vai atrás dessa galera.
Gideão parte. Aí eu vou mostrar para você um mapa, para você ter ideia da onde Gideão estava, para onde ele foi e o caminho que ele percorreu. Aí você vai ter um pouco de ideia do que estava na cabeça de Gideão. Presta atenção nesse mapa aí. Tem um círculo em volta do número 5 nesse mapa que você está vendo. Nesse mapa, Gideão está exausto da batalha e corre. E ele corre, depois de passar por esse problema com Efraim, ele corre, e ele chega aí nessa primeira setinha, que é a cidade de Sucote. Ele chega em Sucote exausto, e pede alimento para os homens dele, que estavam ali cansados, exaustos. Sabe o que a tribo de Sucote faz? Os caras falam o seguinte, cara. Falam, você não capturou os reis de Midian ainda? Ah, então eu não vou ajudar você não. Só quando você me garantir que tá tudo resolvido, aí sim a gente vai poder te ajudar. Por quê? Porque se você perde essa batalha, a gente vai sofrer 2 vezes mais do que a gente sofreria naturalmente. Então a tribo se esconde. Gideão fica com muita raiva. Gideão fala assim, eu vou cortar vocês no galho de espinho quando eu voltar vencendo essa batalha. Eu vou tirar a carne, vou tirar a pele do corpo de vocês. E Gideão parte para a cidade seguinte, ele vai para Peniel, a segunda setinha que você está vendo aí, as setinhas verde-limão. Ele vai para Peniel. Chegando em Peniel, ele pede a mesma coisa, pede ajuda, auxílio, água, comida para o povo. E aí, Peniel faz a mesma coisa, não ajuda. Fala, não, se vira. Você entra nessa batalha, você se vira. Não sei se foi por medo, por qualquer outra coisa, mas Peniel também dá a mesma resposta do que o pessoal de Sucote. Gideão fica 2 vezes com mais ódio e fala assim, você quer saber quando eu voltar? Eu vou acabar com essa torre que vocês têm aí, eu vou matar todos os homens dessa cidade, vocês vão ver só comigo quando eu voltar vitorioso. Gideão parte mesmo exausto, cansado, com fome, com todo mundo acabado, ele parte. Só que ele parte quando ele chega lá perto, ele dá uma volta, tá vendo que tem uma seta, que é uma seta curva aí, ele dá a volta, ele não pega o exército que estava lá de frente. Mas eu queria fazer uma pausa com você para você prestar atenção numa coisa. Você percebeu a diferença de resposta que Gideão deu para Efraim, a resposta que ele deu para Sucote e Peniel? Percebeu a diferença? Por quê? Porque para Efraim era rico, era uma tribo forte. Então Gideão põe um galho dentro, ele dá uma resposta política. Já para Sucote e Peniel, ele dá chicote, ele dá uma resposta brava. É isso que acontece com algumas pessoas que não têm firmeza de caráter. Quando está de frente dos poderosos, está de frente do gerente da empresa, está de frente com as pessoas que teoricamente têm mais poder, põe o galho dentro. Não estou falando uma questão de educação, ou mais educação, menos educação. Mas põe o galho dentro, não confronta, vende os seus valores. Aí quando está com pessoas mais fracas, exerce a força, exerce a crueldade, a agressividade. É uma pessoa que tem dubiedade de caráter. Eu não sei se você já passou por situações assim ou se você conhece alguém assim. Muitas vezes, quando nós passamos por situações de pessoas poderosas, nós vendemos nossos valores, nós negociamos. Já viu como você tem dificuldade de compartilhar a fé com quem tem dinheiro? Porque a gente acha que quem tem dinheiro não precisa, e a gente não vê, não, fulano não vai precisar e tudo mais. Às vezes essa pessoa, a gente põe o galho dentro, e essa pessoa está lá desesperada, precisando, mas a gente se acovarda. Gideão, então, o que acontece com ele? Com essa diferença de resposta e com essa agressividade toda para o pessoal de Sucote e de Peniel, Gideão esquece da lição dos 300. Qual era a lição dos 300? Gideão acha que, na verdade, os libertados devem algo a ele. Ele acha que o pessoal de Sucote e de Peniel deveria ter obrigação de ajudá-lo. Obrigação porque, afinal de contas, ele foi o libertador. E aí a ira dele contra Sucote e contra Peniel mostra algo que estava dentro do coração de Gideão. Gideão, ele esperava reconhecimento. Ele ansiava pelo reconhecimento. Presta bem atenção nisso, querido. O reconhecimento não é ruim. Você receber reconhecimento por algo que você fez. Agora, você esperar por isso, você viver em função disso, isso ter significado importantíssimo na construção da sua felicidade, isso é nocivo, isso é venenoso, isso é muito ruim. Isso começa a minar o teu coração de dentro para fora. Gideão esperava esse reconhecimento. Ele esperava que as pessoas dessem honras a ele por ele ter feito
um favor. Mas presta bem atenção, Gideão está querendo reconhecimento por algo que Deus fez, não porque ele fez. Percebe? Gideão não teve que matar um homem. Os 300 não tiveram que matar um homem até agora. Deus libertou, Deus fortaleceu, Deus fez tudo. Não é assim na minha e na tua vida. Deus faz, Deus proporciona pra gente, usa a estratégia dele, a gente usa a tática, Deus faz tudo e aí depois a gente fica brigando pelo reconhecimento, a gente quer ser reconhecido. E isso demonstra que, se eu pudesse fazer uma analogia, o reconhecimento é como uma ferrugem que vem corroendo nosso coração de dentro para fora. Então, Gideão, se a gente voltar para o mapa, você vai perceber que Gideão, quando chega perto de onde aqueles 12, 15 mil pessoas estavam, o restante dos exércitos, porque 120 mil já tinha morrido, Gideão não enfrenta eles de frente, Gideão dá a volta, estrategicamente pega eles desprevenidos pelas costas e captura Zeba e Zalmuna, e ele decide então, depois de capturado, venceu, ele decide cumprir a ameaça dele. Sabe o que Gideão faz? Olha aí no mapa de novo. Dá uma olhada nesse mapa. Gideão, quando decide voltar, ele decide voltar por um caminho que ele passe por Sucote e Peniel novamente. A Bíblia diz que ele decide pegar um caminho, uma subida gigante, para ele passar por Sucote e Peniel. Se você notar, ele faz a volta, captura os reis midianitas e volta em linha reta para passar por Sucote e Peniel. Por quê? Porque ele era um homem de palavra, ele iria cumprir a vingança dele. Então ele chega no caminho, ele captura uma pessoa do povo dele e faz o cara escrever num papiro o nome de 70 líderes, 70 e poucos líderes daquele povo que tinha negado ele, que tinha negado ajuda a ele. E ele pega, sabe o que ele faz contra Sucote? Ele aprisiona esses 70 e poucos líderes, pega espinhos do deserto, dá uma coça nesses 70 até arrancar a pele desses caras. Sabe o que ele faz em Peniel? Ele derruba aquela torre e mata todos os homens daquela cidade. Todos os homens daquela cidade. Então, por que Gideão era tão firme? Ele estava com essa motivação tão extrema de capturar Zeba e Zalmuna. Você fala assim, porque ele queria cumprir a vontade de Deus, ele cumpria a libertação. Na verdade, não. Quando você lê Juízes capítulo 8, do versículo 18 a 19, o texto diz que Gideão chega para eles e pergunta: como eram os homens que você matou lá em Tabor? Eles falam assim: eram homens parecidos com você, com porte de príncipes. Sabe o que Gideão fala para eles? Aqueles homens que vocês mataram lá eram filhos da minha mãe, eram meus irmãos de sangue. E eu juro por Deus, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Tá aí a motivação de Gideão. Tá aí a motivação de Gideão. Qual era a motivação? Gideão não estava preocupado primeiramente em libertar o povo da opressão que Deus tinha mandado a libertar, mas sim a vingança estava mais no coração de Gideão do que a libertação de Deus. Gideão estava mais preocupado com uma vingança pessoal. E muitas vezes nós usamos essa direção que Deus nos dá para poder fazer justiça e vinganças pessoais contra pessoas e contra instituições, contra situações. Mas aí a gente está nessa batalha, a gente acha que é tão justo que a gente não percebe que o nosso coração ele está enferrujando, ele está sendo corroído por essa ferrugem. Depois que Gideão acaba com essa bagunça toda, a Bíblia fala que o povo começou a ter paz, mas pelo que a gente entende do livro dos Juízes, é que a maneira pela qual essa libertação e essa paz foi alcançada indica que ela não duraria muito tempo, porque pela primeira vez em todo o livro dos Juízes, se você olhar todo o ciclo de cada juiz, o ciclo é assim: o povo está lá, o povo de repente começa a se desviar de Deus. Deus manda uma aprovação para o povo poder lembrar de Deus. O povo não se arrepende, continua vivendo nessa aprovação. Depois de viver nessa aprovação, de sofrer, o povo se arrepende e pede a Deus ajuda. Deus manda um juiz. Deus manda um juiz e liberta o povo, e o povo vive em paz até que ele caia de novo, se separando de Deus. Em todo esse processo, em todos os juízes até agora, nenhum caso o povo começa a se desvirtuar durante a vida do juiz. Gideão é o primeiro.
Durante a vida de Gideão, o povo começa a se desvirtuar. Eu vou mostrar para você isso aqui. O que nós vimos até agora? Nós vimos 3 coisas até agora importantes. Primeiro, que Gideão tem uma necessidade de ser reconhecido, de ser honrado, de ser respeitado. Gideão tem essa necessidade absurda, porque era um homem pobre, de uma família pobre, de uma tribo pobre, de um país pobre. E ele é chamado para liderar a nação. Lembra, se você não consegue se lembrar, no começo, quando Deus chama Gideão, Gideão está escondido num tanque de pisar uva, malhando o seu trigo escondido dos midianitas. E ele, quando Deus o chama de forte guerreiro, ele fala assim: eu sou o mais pobre, o mais fraco de toda a minha família, que já é fraca e pobre. Percebe? Gideão, ele era fraco, pobre, mas ele tinha uma sede de reconhecimento dentro dele, que faz ele estragar todo o processo que Deus está fazendo na vida dele. A sede de reconhecimento, viver em busca disso, corrói a nossa vida e acaba com a gente. A segunda coisa que a gente percebe forte é que Gideão destila um ódio implacável quando ele não recebe o que acha que merece. Quando ele não recebe o que acha que ele merece, ele dá coça nas pessoas, ele mata as pessoas, ele destrói patrimônios, ele acabou com os homens de uma cidade. Você também é assim? Quando você não recebe o reconhecimento, o elogio, o retorno que você acha que você merecia, o que surge dentro do teu coração? E a terceira coisa que a gente percebe na vida de Gideão é que o sucesso na batalha foi a pior coisa que poderia acontecer a ele. Gideão se tornou uma pessoa viciada em sucesso e dependente de triunfo. E a partir de agora eu vou dialogar com alguns pensadores, vou trazer algumas frases aqui para construir nosso pensamento até o final, ok? Então, pensa bem, Gideão, o sucesso na batalha foi a pior coisa que poderia acontecer com ele. O Tim Keller diz o seguinte, assim: o sucesso pode facilmente nos levar a esquecer a graça de Deus, pois nosso coração deseja ardentemente acreditar que podemos salvar a nós mesmos. Imagine o seguinte, imagine uma pessoa que se esforce muito em seu trabalho porque tem que provar seu valor por meio do sucesso financeiro. Imagina, uma pessoa que trabalha e que ele acha que o valor dele é medido a partir da quantidade de dinheiro e das promoções que ele tem no trabalho, da forma que ele trabalha, reconhecido no trabalho, do sucesso financeiro dele, do quanto dinheiro ele leva para casa. Aí eu quero te perguntar, essa pessoa que o objetivo de vida dela, o valor dela só pode ser provado pelo sucesso financeiro. Qual é a pior coisa que pode acontecer a essa pessoa? Normalmente, você vai dizer o que para mim? Qual a pior coisa que pode acontecer a essa pessoa? Normalmente nós dizemos, a pior coisa que pode acontecer a essa pessoa é o fracasso profissional. Porque se ele fracassar, ele vai ficar deprimido, vai ficar detonado, ele não vai conseguir alcançar seus objetivos. Essa é a resposta óbvia que a gente dá. Só que os resultados desse fracasso podem ser libertadores, pode mostrar para essa pessoa que ela não precisa viver focada em sucesso financeiro, que o sucesso dela pode vir de outras maneiras. Mas a pior coisa que poderia acontecer a esse profissional seria o sucesso profissional. O sucesso financeiro. Por quê? Porque o sucesso financeiro vai confirmar todas essas crenças de autonomia, de que sozinha essa pessoa pode, de que ela pode controlar a própria vida, de que se ela se esforçar ela consegue tudo, que ela é do tamanho do seu próprio sonho. Ela será escrava do sucesso e do dinheiro, mais do que se tivesse fracassado. Então a pior coisa que em alguns momentos pode acontecer na minha e na sua vida é o chamado sucesso. Concorda comigo? Você concorda comigo? Se concorda, coloca aí. Se discorda, também coloca aí, que a sua opinião é muito válida. Percebe? Gideão esqueceu completamente de quem o chamou, de quem o equipou, de quem o confortou no momento de dor e de dúvida e quem venceu por ele. Gideão esqueceu disso. No fracasso, a gente precisa lembrar que somos salvos pela graça, mas no sucesso nós precisamos lembrar mais ainda de que nós não atingimos esse sucesso só por mérito próprio, só por nós mesmos. Que nós não fomos levados a esse tapete vermelho porque eu sou bom, porque eu me esforcei, porque eu sou o cara. Porque isso corrompe o nosso coração.
Só que aí acontece algo mais nocivo ainda. Quando Gideão volta com os reis, mata os reis midianitas e volta para o povo chega para ele, no versículo 22 e 24 do capítulo 8, o povo chega para ele e fala assim: Gideão, reina sobre nós, seja nosso rei, você e seus filhos. Olha que ponto que o povo chegou. O povo quis sair do governo de Deus para ter um governo humano palpável que pudessem controlar, que pudessem ter segurança. Só que Gideão fala: não vou reinar sobre vocês, nem a mim nem a minha família. O Senhor será o rei de vocês. Nossa, que resposta maravilhosa, Gideão, né? Só que ele faz um pedido. Eu só faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas a quem ele estava se referindo usavam brincos de ouro. Então o pessoal dá o brinco de ouro para ele e ele junta uma quantidade de mais ou menos uns 20 quilos de ouro. A primeira coisa que eu percebo nesse texto aqui é que quando o povo pede um rei, o povo se esqueceu de quem lhes deu a vitória naquela luta dos 300. O povo que ficou em casa e que não saiu para batalhar se esqueceu de que o Senhor o livrou e colocaram todo o foco em Gideão. O povo se esqueceu e queriam governadores humanos, queriam ser governados por homens e não por Deus. A segunda coisa que eu percebo é que Gideão contradiz tudo o que ele disse. Perceba a frase de Gideão: eu não serei rei, o Senhor será o rei. Nem eu, nem meus filhos, presta bem atenção nisso, nem eu, nem meus filhos reinaremos sobre vocês. Guardou isso? Agora olha como é uma dicotomia, uma diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz. Ele contradiz tudo, porque a primeira coisa que ele faz, ele pede a honra que cabe a um rei. Ele pede recompensa financeira. Primeiro ele quer ser reconhecido. Agora ele pede recompensa financeira. E sabe o que ele faz com esse ouro que ele pegou? Ele pega esse ouro, derrete e faz um colete sacerdotal. Para você que não sabe o que é o colete sacerdotal para Israel nessa época, o primeiro colete sacerdotal foi criado lá no tempo em que o povo vivia no deserto. E era uma forma deles, de só o sacerdote, aquele que era o responsável por se conectar com Deus pelo povo, usava esse colete. Então aquele colete era a representação da presença de Deus e da vontade de Deus. E nesse colete haviam duas pedras chamadas Urim e Tumim. Quando as pessoas tinham dúvidas, quando o povo tinha dúvidas sobre saber qual é a vontade de Deus, essas pedras eram usadas. Era mais ou menos assim. A gente não tem confirmação de como era, mas só para você ter uma ideia. Se eles jogassem as duas pedras para cima, as duas caíssem para cima, era sim; se elas caíssem para baixo, era não; se elas caíssem uma para cima e uma outra para baixo, era ou sem resposta ou espere. Era assim que Deus instituiu para que eles pudessem entender a vontade de Deus. Então Gideão faz um colete sacerdotal. E aí ele coloca esse colete sacerdotal na cidade dele. E aponta que aquele colete onde estava aquele colete era um lugar de adoração. Então Gideão divide o país no meio, fazendo com que o povo pudesse ir para aquele local onde o colete estava como um rival de adoração do local em que Deus falou que era para ser adorado. Mas não para por aí o que Gideão fez. Gideão teve filhos como um rei. Ele teve 71 filhos. 71 filhos, com várias mulheres. E esse cara teve a capacidade, com várias mulheres, ele teve a capacidade de ter uma concubina, uma mulher ilegítima. Você tem noção do que é isso? E ele teve um filho com essa mulher, que era um caso dele, que era um caso fora do casamento. Ele podia ter todas as mulheres que ele queria, mas ele queria ter uma fora. E ele teve um filho. E esse um filho, então 70 com as mulheres oficiais e um com a outra, ele colocou o nome de Abimeleque. Você sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Meu pai é rei. Esse era o nome que ele botou no filho. Então você percebe que Gideão contradiz tudo o que ele falou com as próprias atitudes. Gideão acabou usando Deus para consolidar a sua posição, ao invés de usar a sua posição para consolidar Deus. Usar o que nós somos, o poder que temos, a influência que temos, para consolidar Deus.
Como resultado, a nação se prostitui. E em livro do Juízes, quando fala que a nação se prostituiu, quer dizer que a nação começou a buscar a sua salvação, a sua referência, a sua felicidade, a sua identidade, a sua salvação em outro caminho que não o Deus Criador. O povo se tornou infiel durante o mandato de juiz de Gideão. O que Gideão vive na prática é o que ele rejeitou em palavras. Muitos de nós fazemos isso também dia após dia, não é verdade? E assim como Gideão precisava de uma pessoa que o salvasse porque a conduta dele estava indo para o beleléu, nós também que temos um pouquinho de Gideão dentro de nós, precisamos também de um Salvador. Quando eu olho para essa situação da vida de Gideão, eu vejo o fracasso do sucesso ou o sucesso do fracasso. Qual a definição que você acha que mais se enquadra? O fracasso do sucesso ou o sucesso do fracasso? O pastor Cássio Vieira, pastor da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Campinas, numa conversa essa semana, ele disse o seguinte para mim: ler a bula não cura ninguém. Tomar o remédio sem conhecer também faz efeito. Logo, a questão não é o conhecimento. Vou ler novamente. Ler a bula não cura ninguém. Tomar o remédio sem conhecer também faz efeito. Logo, a questão não é uma questão de conhecimento. O que eu sei de Deus, o que eu vivo com Deus, não é uma questão de conhecer. Pegou? É uma questão de sair da cabeça e vir para o coração. O que eu penso, para o que eu vivo e as minhas atitudes refletirem o meu coração. Há uma distância muito grande entre o que Gideão sabia a respeito de Deus na sua mente e os motivos dos seus corações e as ações das suas mãos. E às vezes isso acontece comigo e com você também. Já aconteceu isso com você? Coloca aí nos comentários, a gente vai dar uma olhada. A gente quer saber se isso tem a ver com a tua vida. A gente às vezes só coloca nos comentários as coisas assim, as bênçãos, as coisas, mas os fracassos a gente não quer colocar, né? Você tem uma história de fracasso, você tem algo que você foi igual ao Gideão, coloca aí. Coloca aí pra gente trazer isso à tona e conversarmos um pouco sobre isso. Eu tenho um comentário aqui, eu vou ler. A Tereza falando que a mensagem da Rosana nos dá certeza que o nosso Deus cuida de nós e que possamos acalmar nosso coração e confiar que Ele está no controle da nossa vida. E a Rosana está dizendo aqui também, nunca devemos esquecer que foi Deus que nos colocou aonde estamos e onde estivermos, Deus quer nos usar. Eu acho que é isso mesmo, às vezes a gente esquece quem foi que nos colocou aonde estamos. Quem é que provê as coisas? Qual é o meu lugar e o lugar de Deus nessa relação? Quando nós olhamos para todos os juízes, nós vemos que todos os juízes são sombras. Sombras, eles apontam para alguém melhor do que eles, aquele que seria o juiz perfeito, que é Jesus Cristo, o Deus Filho. Porque para e pensa, Gideão exigiu que o pessoal de Sucote e Peniel o servisse, o ajudasse. Mas Jesus tinha o direito de exigir essa servidão, mas não o fez. Ele disse, eu venho para servir. Enquanto Gideão usava o colete sacerdotal para rivalizar a adoração com Deus, João diz que Jesus era o tabernáculo de Deus na terra. Ele não rivalizava com Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus resistiu à tentação de nos governar com poder, de governar com poder sobre todas as nações. Jesus nos libertou e nos resgatou da vanglória do sucesso, e ficar igual um bobo se vangloriando com o sucesso, e de respostas depreciativas em relação ao fracasso. Por causa do fracasso, achar que eu sou um ninguém. A história dele, o sucesso dele veio através do fracasso da cruz. Jesus usou a sua condição de filho de Deus para nos libertar da necessidade do reconhecimento. Gideão usou a posição dada por Deus como juiz para buscar reconhecimento.
Uma das frases que na minha pesquisa eu encontrei e achei muito relevante é que fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. E Gideão não teve sucesso naquilo que Deus aprovou. Porque se a gente olha o que Gideão deixou. Olha o legado de Gideão. Gideão, ele deixou um legado doloroso para sua família. Porque se você continuar lendo o texto, esse único filho, Abimeleque, ele faz uma conspiração numa cidade, na cidade em que ele vivia, e diz que seria melhor ser governado, ser por ele ou pelos outros filhos de Gideão. O pessoal dá uma grana para ele, ele vai lá, arma uma emboscada e mata mata 69 dos 70 irmãos. E ele se institui como rei, ele quebra a família. Então, Gideão deixa uma família quebrada. Outro legado doloroso de Gideão é que ele deixa um legado doloroso para o seu povo. As pessoas ao redor foram desviadas do caminho de Deus. Ele corrompeu a espiritualidade das pessoas. Ele desvirtuou as pessoas do caminho de Deus. E em terceiro lugar, Gideão deixou um legado doloroso para a próxima geração. Ele foi uma péssima influência para a próxima geração. Preste atenção nisso. Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Você está tendo sucesso em quê? Ou será que eu posso chamar o seu sucesso de fracasso? O Robert Collier diz o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim e no outro dia também. Sucesso é fazer as mesmas coisas repetidamente, com esforço, todo dia. E que tipo de coisas que são essas que eu tenho que fazer e que você tem que fazer que nos garantirá esse sucesso? Não o que Gideão obteve, mas o sucesso de fazer as coisas que Deus aprova. Aí eu chamo aqui o Michael Gorin para falar conosco sobre ritmos e padrões. Olha o que ele diz, presta bem atenção. Ele diz o seguinte: nós precisamos de práticas e ritmos. Deus colocou ritmos na criação. 6 dias trabalha, 1 descansa. Em nossa cultura secular e humanista, não estamos prestando atenção nesses ritmos. E nós temos sido vencidos pelos ritmos da cultura. Mas quando olhamos para a história, nós percebemos que as Escrituras sempre nos apresentam ritmos que são diários, semanais, mensais e anuais. Ritmo. Cultivo da nossa relação com Deus. Nós temos vários estágios para cultivar nossa relação com Deus. Mas quando eu olho o padrão de vida de Jesus, eu percebo um ritmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maneira que você padronizar sua vida vai moldar você. Nós hoje, eu e você, estamos sendo moldados por padrões seculares de maneira negativa. Por exemplo, qual a primeira coisa que você pensa, qual é o primeiro pensamento que vem à tua cabeça quando você acorda? É se lembrar de Deus ou pegar o celular para ter mensagem? Responde rápido. Na verdade, lembra aquela canção que o PG fala que de manhã seja o meu primeiro pensamento? Para muitos de nós, o primeiro pensamento é pegar o celular para saber se tem mensagem, saber se tem alguma coisa acontecendo no seu celular. Nós não lembramos de Deus. E qual é a última coisa que você se lembra de fazer antes de dormir? Olhar o celular até ter soninho e dormir? Ou fazer uma oração de gratidão a Deus, de fechar seu dia, de encerrar seu dia com Deus? A tecnologia tem moldado a nossa vida num padrão 5x2. 5 dias trabalhando que nem um condenado até a morte para ganhar dinheiro e 2 dias buscando prazer e lazer até a morte. Já viu falar que as pessoas parecem que tem rodinha nas pernas? No final de semana, tem 3 compromissos com meia hora de diferença para cada um. A pessoa confirma os 3. Porque se mata no meio de semana, uma vida totalmente desequilibrada, se matando, trabalhando até as 10, 11 da noite, quase todo dia.
E no final de semana quer extravasar. Então 5 dias buscando dinheiro, 2 dias buscando prazer a todo custo. E aí depois a gente se pergunta por que pessoas estão com o nível de diabetes tão alto. Por que nós estamos tendo síndrome de burnout, depressão e síndrome do pânico? Porque nossa vida não tem ritmo. Ou tem um ritmo extremamente alucinado. Nossa vida não tem padrão. Eu gosto dessa mentalidade de que, não, eu adoro a Deus enquanto eu estou no carro, enquanto eu estou fazendo cada coisa, enquanto eu estou varrendo a casa, Beleza, é bom, mas isso é o primeiro estágio. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu vejo Jesus em tempos oportunos saindo para orar, tirando tempo para orar, tirando tempo com Deus. Quando eu vejo Jesus dizendo, ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto. Ele fala, quando você for para estar com Deus, tenha esse tempo retirado. Por isso que nós na comunidade incentivamos, tem um tempo da oração da manhã, tem um tempo da oração da noite. O que eu vou me pegar mais? Em exemplo de pessoas, eu vou pegar o exemplo de Cristo, como ele vivia uma vida de ritmos e padrões. Se eu e você não estabelecemos ritmos e padrões da nossa espiritualidade, nós vamos ser consumidos e você não vai ter mais tempo para fazer nada. Se você ler o Salmo 1, ele fala de ritmo. Bem-aventurado o homem que medita e tal. Ele fala sobre ritmo. Se você vê Jesus, ele fala sobre padrão, sobre ritmo. A vida de Jesus segue um padrão e ritmo. A tradição da espiritualidade incentiva a gente ter padrão e ritmo. E aí a primeira desculpa que a gente faz é não tenho tempo. Por quê? Porque talvez você esteja no padrão 5x2. Mas se a sua empresa falar, nós precisamos, por causa da pandemia, nós precisamos antecipar em 1 hora a sua entrada no trabalho. Tudo bem? O que você vai falar? Você vai falar que não dá, que você não tem tempo? Não, você vai falar que dá. Mas se Deus pedir para você acordar meia hora mais cedo, para você ter um tempo específico com Ele de adoração, você vai estar cansado, não vai ser bom, não vai ser aquele tempo. Não é verdade? A tradição da espiritualidade oferece vários caminhos para a gente poder buscar e aproximar de Deus, para não se perder como o Gideão se perdeu. Solitude, quietude, você ficar com o tempo de jejum, o tempo de oração, o tempo de contemplação, que pode ser em movimento, mas aquele tempo é exclusivo para você estar com Deus. Você pode fazer um tempo de solitude durante uma caminhada, durante uma corrida, mas seu pensamento vai estar focado em Deus. Porque pensa, é uma relação. Como é que você dá atenção à pessoa da sua relação? Se você dividir a atenção enquanto você vê televisão, você conversa com a sua esposa, enquanto você lê as notícias na internet, você dá atenção, vai dar zica, mano. Se você quiser se manter vivo, não faça isso. Entendeu? As pessoas demandam atenção exclusiva de Deus. Você acha que não? Então, para encerrar, no filme O Vendedor de Sonhos, o personagem vendedor de sonhos fala uma frase que diz o seguinte: o segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Se você tem uma vida de ritmos e padrões, você vai alcançar aquilo que o dinheiro não pode comprar. E aquilo que o dinheiro não pode comprar pode vir através do fracasso. E eu quero passar um videozinho curtinho para você, de um testemunho sobre como o fracasso pode ser benéfico e bonito. Assista esse vídeo, depois a gente volta aqui. Meu nome é Eduardo Mano, eu sou músico de igreja, tenho 4 CDs gravados e o meu ministério é um fracasso. Eu toco na igreja há quase 20 anos, eu comecei com 14 anos e hoje eu estou com 33 anos, então são 19 anos tocando na igreja. Desde 2008 eu comecei um trabalho autoral com músicas próprias e gravando isso e distribuindo gratuitamente na internet, para que isso possa, de alguma forma, abençoar alguém e ser edificante para a igreja. Você viaja muito? Não. Mas não sei, um pouco, não muito, um pouco. Vende muitos CDs? Não. Todo mundo pega de graça, por que vai comprar? Você ganha muito dinheiro? Não, nem um pouco. Então por que você continua nesse ministério? Porque Deus me chamou e eu tenho certeza disso. Explore um pouco mais. Eu tenho plena convicção de que da forma como eu componho, aquilo que eu gravo, não é é meu engrandecimento. Eu tenho plena certeza disso. Eu tenho plena certeza que aquilo que eu faço é uma tentativa de glorificar e dignificar o nome de Cristo, e eu não tenho como ver sucesso nisso.
Porque o padrão de sucesso para o mundo é você trazer a glória para si mesmo, e eu quero muito pelo contrário isso. Eu quero que a glória seja única e exclusivamente de Deus. Então, não tem sucesso nisso, é só quebrar a cabeça. Você quer ser famoso? Não. Às vezes não dá um negócio Sim. assim ruim? Sim. Fala um pouco sobre esses momentos de crise. Assim, é ruim, porque como a gente trabalha com banda, trabalha com música, eu tenho muitos amigos que também têm banda, também fazem exatamente a mesma coisa que eu, e eu sei que alguns deles têm sucesso, né? Assim, tocam bem mais, viajam bem mais, tem mais facilidade para gravar, tem mais facilidade para distribuir o material deles, e isso às vezes aflige o homem, né? O coração, que é enganoso, achando que se eu não tenho isso, se eu não tenho esse tipo de resultado, eu deveria parar, ou eu deveria desistir e largar tudo de mão. Mas eu sei que quando eu oro, eu tenho plena convicção de que é isso que Deus quer. Eu não tenho outra possibilidade, eu não tenho outra forma de trabalhar que não essa, que é indo tocar onde abrirem a porta para mim, entregando os discos de graça e fazendo aquilo que dá paz no meu coração. E não é uma paz humana, não é uma paz rasa, é uma paz, eu tenho plena paz. Assim, hoje a gente participou de um culto aqui agora, e eu tô em paz com o que a gente ouviu e viu e pregou e falou. Não em paz porque eu fiz um bom trabalho, não isso, mas porque eu sei que Deus de alguma forma falou aqui para eles, e isso é isso que me deixa feliz. Você cobra pra tocar? Não. Como é que você faz pra se manter? Eu trabalho. E você, como é que concilia essas duas coisas? Não concilio, né? Eu não ganho o suficiente para viver e não cobro para tocar, então é Deus que sustenta. Então é assim que eu vou vivendo, assim, eu não cobro para tocar. As igrejas que querem abençoar de alguma forma abençoam. Tem igreja que a gente não ganha nada, e também não é problema isso, e nunca vai ser, e nem pode ser, porque se for, eu vou estar privando alguém, o corpo de Cristo, de alguma coisa que Deus pode falar para ele. Então é assim que eu trabalho. Eu acho complicado quando alguém quer roubar algo que não lhe é direito, porque quando a gente toca para Deus, e nesse sentido é literalmente tocar para que a glória dele seja manifestada e revelada na igreja, no corpo e através do corpo. A gente não pode querer que os aplausos sejam pra gente, ou que os holofotes, eu nem gosto disso, mas que os holofotes estejam sempre em nós, porque isso acalenta o ego, e o ego inflado é a pior coisa para qualquer ser humano. O coração do homem é enganoso. Isso é uma coisa que fica constantemente no meu coração, na minha cabeça. O coração do homem é enganoso. Se eu acreditar no meu coração, eu vou estar sendo enganado por mim mesmo. Então, eu não posso julgar, eu não posso apontar o dedo e falar, meu Deus, você vai pro inferno, mas está errado, eu acho que está errado. Não estou julgando ninguém, mas está errado. Então, você me falou, você é pobre, você não deveria tocar. Pobre você é mal, né, Diago? Você não é rico. Não. Você não cobra tocar. Não. Você não vende muito CD. Não. Você não viaja muito igreja. Não. Diante dos homens, seu ministério é um fracasso. Talvez. Mas diante de Deus. Eu acho que ele gosta. Por quê? Por aquilo que eu sinto dentro de mim. Acho que ele... Eu acho que ele se alegra. Eu creio nisso, e tem momentos que eu sinto isso de uma forma tão palpável que eu não tenho como duvidar. Eu sei que é dele. Então eu acho que ele se alegra. Que, assim, se você está com a ideia de que o ministério seja um fim para alguma coisa, um fim para você viajar mais, ou um fim para você ter dinheiro, um fim, então você nem começa, cara. Nem começa, porque você já está começando no lugar errado. Se você crê que o seu ministério é algo que Deus te concedeu para que você honre o nome dele, que você trabalhe para a glória dele, para que você trabalhe para a edificação do reino dele e da igreja dele, aí você prossiga. Mas não espera nada dos homens. O que você vai esperar de gente tão ruim quanto você? É isso. O que você pode esperar? O que você pode esperar de alguém tão ruim quanto você? Fica para o seu julgamento. Esse ministério é um sucesso ou é um fracasso? Através desse espelho, como você vê a sua vida? Como que você hoje redireciona sucesso e fracasso?
Eu quero terminar com uma frase minha. Chamei tanta gente, uma frase minha. Quero compartilhar com você. Sucesso é obedecer a Deus com ousadia e amor, constantemente ao longo de uma vida, fazendo sua vontade e retornando a Ele quando nos perdermos. Vou ler de novo. Sucesso é obedecer a Deus com ousadia e amor, constantemente ao longo de uma vida, fazendo sua vontade e retornando a Ele quando nos perdermos. Que essas duas mensagens sobre Gideão possam redirecionar seu pensamento sobre sucesso e fracasso. Que você possa ajustar o foco e entender, pela ótica de Deus, o que é sucesso, o que é fracasso. E se talvez você estava numa rota de colisão com o fracasso, segundo o que nós falamos aqui, talvez hoje seja o seu dia de inverter a rota, mudar a direção e sair dessa direção. Porque isso não é a vontade de Deus. Não é o que Deus quer para você. Está na hora de voltar para Ele. E se você tem sido bombardeado porque está perseguindo a vontade de Deus e você não tem o sucesso humano, e que às vezes até as pessoas próximas da família te consideram um fracasso, que essa mensagem seja um reforço na sua vida, um reforço no teu espírito. Amém? Eu quero orar com você agora. Feche seus olhinhos, fica sós com Jesus, vamos orar. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo agora venha fazer o fechamento dessa mensagem no coração de cada um que está aqui ouvindo ou que está ouvindo posteriormente. Que Teu Espírito Santo possa selar aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Porque as pressões são grandes, são absurdas, as cobranças são grandes, são gigantes, e nós não conseguimos dar conta. Nós não conseguimos responder à altura. E nesse processo nós vamos perdendo pedaços, Pai. Nós vamos deixando pedaços pelo caminho e às vezes nós deixamos pedaços grandes e que nós não achamos mais. Deus, nós não queremos viver uma vida cheia de buracos. Nós queremos e precisamos viver uma vida plena. Refaz nossos buracos, refaz nossas mentes. Não nos deixe ser iludidos pelo sucesso, mas que sejamos um fracasso em Ti, que é obedecer ousadamente à Tua vontade, que é estar contigo com coragem e fazer o que o Senhor direciona. Faz em nós, ó Deus, quando nós não temos mais forças para seguir. Ajuda-nos, em nome de Cristo. Amém.